gente, tudo bem? Meu nome é Shirley Campos e nós vamos começar nossa primeira aula de projetos do Dia das Mães. Então vem comigo e a nossa primeiro projeto, né, que eu vou ensinar vocês a fazer, a projetar, é um projeto da nossa Box Flower. Essa Box Flower, ela é feita com um cachepô e um gaveteiro, certo? Então, antes de qualquer coisa, antes de a gente fazer qualquer projeto, a gente tem que entender o seguinte, que a gente precisa desenhar, antes a gente precisa saber das medidas. E a gente vai fazer essas medidas, fazer o desenho dessas medidas como se fosse planta baixa, como se você estivesse olhando de cima para baixo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar primeiro com o tamanho do nosso cachepô. Então, você vai abrir aqui a Silhouette, né? O Silhouette Studio, que é um dos programas que eu acho mais fácil, porque muita gente já usa, e eu acho mais fácil de desenhar. Então, vamos lá. Antes, a gente vai escrever aqui que a gente vai fazer, que bem na verdade são duas partes. Então, vamos lá. Vou botar aqui Box Flower. Certo? E vamos começar agora. Deixa eu colocar aqui uma corzinha. E vamos começar agora fazendo o nosso cachepô, tá? Essa box flower ela é composta de um cachepô e um gaveteiro. Então, a gente vai primeiro fazer as medidas do cachepô, tá? Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui, ó. Cachepô. Vai ser de 12 por 12 por 12 de altura. Largura, comprimento e altura, tá? Então, eu sempre trabalho com centímetros, tá bom? Então, a gente vai começar, tá? Primeiro eu sei que a largura e o comprimento do meu cachepô, ele é de 12, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser um quadrado e você vai regular aqui, ó. Vai colocar aqui 12 por 12, tá? Agora eu sei também que as minhas laterais, lembre-se que aqui, ó, a gente tá vendo a caixa de cima, tá bom? Então, eu preciso fazer as laterais dessa caixa, porque é uma caixa, né? Então, ó, aqui eu vou fazer as laterais da minha caixa, que também é 12. Então, a gente já tem aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui, vai duplicar, porque é o mesmo tamanho, certo? E vou colocar aqui. Vou unir essa parte aqui, tá? Essa linha serve como o vinco, tá ok? Lembrando que a gente não vai fazer partes por partes, isso aqui vai ser corte e vinco, tá bom? E vamos aqui colocar as outras partes aqui, as outras laterais. Ó. E assim a nossa caixa vai tomando forma, tá? Ela é como se a caixa estivesse aberta antes da gente unir, tá? E aqui, para a gente poder fazer a parte do corte e vinco, a gente precisa pegar e saber qual é a área útil, né, do papelão que a gente vai ter que ter. O pedaço do papelão para a gente poder fazer esse corte aqui, tá? Esse corte e vinco, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu uno as partes aqui, como não tá tão juntinho, mas eu sei que 12 vezes 3 é igual a 36, certo? Então, eu preciso de um tamanho de papelão de 36 por 36 para conseguir fazer no caso, esse corte e vinco, tá bom? Então, eu vou fechar aqui
e sempre vou colocar aqui. Isso aqui é a elaboração da ficha técnica, tá, gente? Essa é a ficha técnica da nossa box flower, tá bom? Então, eu sei aqui, ó, que esse cachepô, ele é 12 por 12 por 12, e aqui eu preciso de um tamanho de papelão para poder conseguir fazer o corte vinco de 36 por 36, tá? Eu gosto de colocar aqui assim, ó. Tá? Eu vou pintar isso aqui. Botar uma cor mais escura para vocês saberem que é o papelão, tá? Esse é o papelão. Então, ó, 36, e eu gosto de colocar assim, ó. Placa 36 por 36, tá? Que eu já sei. E aqui, ó, eu já coloco aqui, ó. Isso aqui que tá escrito aqui em cima. Ok? Ó, cachepô 12 por 12 por 12 centímetros. E eu sei que eu preciso de uma placa de 36 por 36 para poder chegar a esse resultado de corte e vinho. Tá ok? O que é interessante, que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte, olha só. A gente vai precisar, para fazer o gaveteiro, uma placa de 12 também, porque a base da nossa box flower é de 12 por 12, não é isso? Não é 12 por 12? Então, ó, bota aqui. Essa box flower, ela vai ter 12 por 12 por, como tem 12 e a altura do cachepô vai ser 5, então ele vai ter aí mais ou menos uns 17 centímetros, não é isso? Isso, 17 centímetros aproximadamente, porque ainda tem a questão, a altura, tem a questão de que pode ter uma alturinha a mais, ou uma compensação de papelão, porque o cachepô a gente não vai fazer corte e vinco, a gente vai fazer mesmo do modo tradicional, tá? Então, esse é o tamanho exato, tá? De toda a box flower. Então, ó. Então, a gente já tem aqui. E agora a gente vai passar para o nosso gaveteiro. Então, voltando aqui. Aqui, você sabe que vai precisar de uma placa de 36 por 36, não é isso? E aqui, olha o aproveitamento que a gente vai ter de papelão. A gente precisa para o cachepô também de uma placa de 12 por 12. Certo? Bem, na verdade, vou precisar de duas placas 12 por 12. Certo? Vamos lá. E quando você fizer esse corte aqui, olha só que interessante. Você já vai ter, ó, 4 placas dessa. Ó, uma vai entrar aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, olha o aproveitamento que você tem de material quando você faz também corte e vinco, tá? Vai sobrar 2 placas aqui, mas se você for fazer outra box flower ou fazer um outro tipo de serviço que já tem esse tamanho, você já tem. A gente aproveita tudo, assim como na papelaria, a gente também aproveita bastante papelão para fazer várias coisas. Inclusive, as peças menores a gente usa para fazer jogos, que também vamos fazer dentro em breve aí uma sessão só de jogos, tá bom? Então vamos lá. Para o gaveteiro, eu vou precisar de 2 placas dessa, 12 por 12. Eu não preciso colocar 2 placas aqui. O que eu vou fazer? É só eu colocar aqui, ó. Ó, 12 por 12 centímetros, 2 vezes, ok?
Então, para eu poder fazer meu gaveteiro, eu preciso ter essas duas placas, tá? Além das laterais e o fundo, tá ok? Vou botar aqui. Gaveteiro 12 por 12 por 5, tá? Então, eu já tenho aqui essa placa 12, falta agora as minhas laterais, que serão 3, tá? E qual é o tamanho? 12 com essa altura aqui, 12 com a altura 5, vamos lá, de 5. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui também eu vou precisar de 2 partes, ok? Então, eu coloco aqui a medida também, ó. Vou precisar uma placa de 12 por 5, só que aqui serão 3 vezes, tá? Porque é a lateral aqui, ok? As laterais e o fundo, tá? Aí você me pergunta, mas, ué, aqui também vai ser 12? O que que acontece? Eu costumo sempre cortar nas medidas que é a caixa, tá? Se é 12 por 12, eu sempre corto essas plaquinhas também no comprimento, né? 12 por 12, só vou mudar a altura. Aqui, com certeza, a gente vai ter que compensar. Lembra que a gente está trabalhando na parte do gaveteiro, a gente não vai trabalhar com corte e vinco, a gente vai trabalhar com a cartonagem que eu já disse que é a cartonagem raiz, pulando pedacinho por pedacinho. Então, a gente vai ter que fazer essas compensações. Essas compensações são feitas através de medições de régua, tá? Inclusive, a gente precisa medir direitinho, enfim, na hora. Eu posso até dar uma medida que eu já tenho aqui, que vai ser um pouco exata, né? Eu posso dizer exata, né? De medições. Porém, o que que acontece? Na hora de colar, você precisa colar bem certinho, bem direitinho, mas às vezes você coloca 1 milímetro para o lado, um pouquinho mais para cima, enfim, às vezes você não corta o papelão tão certinho, enfim. Isso é legal você, então, fazer na hora mesmo medir. Provavelmente o terceiro pedaço dessa placa aqui não terá exatamente 12. Não tem como, porque ele vai ficar aqui, por exemplo, entre um papelão, né? Entre uma lateral e outra. Entendeu? A gente deve colocar aqui mais ou menos uns 11,85, por aí, tá? Essas compensações dependem da espessura do papelão, tá? E a espessura do papelão que eu geralmente uso, ó, vou colocar aqui para vocês, é 1,7. Ah, mas por que 1,7? Eu vou explicar para vocês. 1,7 é um papelão que bem na verdade, eu posso usar para umas caixas grandes, tá? Que tem um peso considerável, né? E também posso usar essa mesma espessura de papelão para caixas menores. Por exemplo, o papelão tem 1,5, que é bem, assim, ele é bem mais fino, tá? São para caixas bem menores, tipo aquelas caixas de livros e sapatos que são menores, porque não levam muito peso. O 1,7 é um intermediário, entendeu? Do 1,9, do 2,0, do 2,2, que são caixas que vão levar muito peso,
tá? Então, sempre como, assim, eu uso caixas medianas, então eu sempre uso esse papelão aqui 1.7, que é o caso aqui desse cachepô que a gente tá fazendo aqui. É uma caixa mediana, vai peso, mas como ela vai um gaveteiro, vai uma caixa por cima, então ela suporta bem o peso com essa espessura de papelão, tá ok? Então vamos lá. E agora vai ficar faltando a gaveta, tá? Então, pelas minhas medições, eu já tenho uma medida para gaveta, tá? Mas aí também é uma coisa que eu falo para vocês precisam medir na hora, entendeu? Para fazer algum ajuste. Por quê? Porque vai depender de como você vai fazer, como você vai aprender, enfim. É importantíssimo, importantíssimo vocês, quando forem fazer esse tipo de trabalho, que é colar pedacinho por pedacinho, parte por parte, sempre tá fazendo medições, tá? Então, eu vou botar aqui as medidas da minha gaveta, tá bom? Vamos lá. A minha gaveta, ela, como eu vou considerar que aqui dentro vai um papelão de 1.7, tá? Então, eu cheguei nas medições a esse valor aqui, tá? Ela vai ficar aproximadamente com 11,85. Vou botar aqui 84. E por 11,5, tá? Aproximadamente, tá bom? Então, feito isso, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou botar as minhas laterais, tá? As minhas laterais, e que aí eu pego, ó, eu copio, colo, certo? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Aqui eu preciso ter 5. Então, em 11,84, eu vou botar 5. Desculpa, 4,5. 4,5, a gente tira meio centímetro. Se a gaveta é de 5, a gente bota 4,5, a gente tira meio centímetro. Desculpa, tá, gente? Então, vamos lá. A minha gaveta vai ter aqui 4,5 de altura, tá? Você vai pegar e vai botar aqui também do lado, que é o mesmo valor. E aqui você vai copiar de novo, você vai pegar o outro comprimento. Ó, aqui eu vou tirar em 11,50, eu vou botar assim, tá? Então, é 11,84 por 5, ok? E aqui é 11,5 por 4,5, tá? Desculpa, aqui é 4,5, gente. Ô, Senhor. Vamos lá. Fiz meio com 5, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. A altura da gaveta é 4,5. Então, aqui, nessas laterais, 11,84 por 4,5 e 11,5 por 4,5, ok? Então, vamos colocar aqui agora. E tá feita a nossa gaveta. Então, para que eu tenha... eu preciso ver o tamanho dessa placa aqui, tá? E como é que a gente vai fazer a medição dessa placa? Como a gente colocou aqui, às vezes quando você une não dá o valor exato, mas você tem como calcular aqui. Você pega a calculadora, deixa eu soltar aqui. Então, vamos lá. Como você faz esse cálculo, tá? Você tem aqui 4,5, tá? Que é a sua altura da gaveta, mais esse valor aqui, que é o comprimento, que é de 11,84
né? Mais 4,5. Então, você vai pegar aqui, ó, 4,5 vezes 2, mais 11,84. Então, você precisa de uma placa de 20. Vou botar aqui, ó. De 20,84. Por... Aí, a gente vai fazer a medição aqui agora. É 4,5 vezes 2, certo? E aqui é de... Aqui, ó. 11,5 por 4,5. Então, a gente pega aqui, ó. 4,5 vezes 2 mais 11,5. E você tem aí 20,5. É assim que a gente calcula na calculadora, tá ok? Você pode fazer não só aqui pelo programa, mas você pode também fazer o seu cálculo direto dessa forma, tá? Se tiver alguma dúvida, eu posso fazer uma aula só disso, desses cálculos para você. Mas vamos lá. Aqui, ó, vou colocar aqui papelão e vou colocar aqui o valor que eu vou precisar da gaveta, certo? Isso aqui é a placa que eu vou precisar, tá? Essa aqui é a placa que eu vou precisar para poder fazer esse corte e vínculo, tá bom? E agora eu vou colocar as medidas da nossa gaveta para vocês aqui. Vamos lá. A gaveta tem que ter 11,84 por 11,5 por 4,5 de altura, certo? Então, a gente já tem aqui o nosso projeto, pelo menos o papelão já prontinho aqui para a gente fazer o corte, tá? Então, vamos lá. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer medição de papel, tá? Eu vou explicar por quê. Porque, às vezes, na produção, fica um pouco mais difícil você ficar tudo medindo toda hora certinho, ajeitando o papel de uma forma assim, bem perfeitinha, bota a reguinha, bota gabarito e tal, para poder fazer o empastamento, tá? Eu não gosto, tá? Eu gosto de fazer, como eu trabalho com folhas inteiras, eu faço logo de uma vez, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês como se faz o cálculo do papel que você vai colocar na sua peça, tá? Porque é importante até mesmo por conta de você fazer cálculo, tá? Então, vamos colocar assim, papel de parte interna. Aqui a gente já sabe que tem 36 por 36, né? Então, se eu fosse fazer um empastamento interno, eu precisaria de um papel nesse tamanho, tá? Só que nesse projeto a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai fazer a dobra para fora, tá? Porque a gente vai deixar como se fosse uma bordinha, tá? Uma bordinha. Então, toda virada
de borda, a gente tem que ter pelo menos entre 1,5 a 2 centímetros, tá? Para ter uma boa virada. Então, se eu tenho 36, eu preciso acrescentar 2 centímetros para cada lado, entendeu? 36, 37, 38. Então, o papel interno precisa ter 38 watts. 38 por 38. Aí vocês vão ver como é que ele vai se encaixar bem direitinho aqui, tá vendo? Ó, tá? Dá para fazer uma ótima virada, ok? Vou centralizar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Ó, olha o espaçamento que eu tenho aqui para fazer uma ótima virada, tá? Então, eu preciso esse tamanho aqui, para poder fazer uma virada perfeita, tá? Então, a gente vai colocar aqui, a gente vai pintar esse papel aqui. Vamos colocar Dia das Mães, né? Vamos colocar vermelho, esse aqui é fúcsia. Vamos botar um vermelho, certo? Então, não necessariamente vai ser vermelho a nossa parte interna. E, na verdade, a parte interna dessa caixa a gente está querendo colocar um papel impresso, tá? Então, já que a gente provavelmente vai colocar um papel impresso e muita gente não tem impressora A3 e também eu também não tenho impressora 3 e ainda que tivesse, não teria como fazer essa impressão porque a 3 é 29 por 42, não é isso? 30 aproximadamente, né? Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Mas eu tenho que ensinar das duas formas para você. Então, ó, se for empastamento com papel inteiro, é esse valor. E como a gente vai fazer de forma particionada, a gente pode fazer o seguinte, ó, aqui tem 12, não é isso? Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma impressão que vai ser 12 por 38, tá? 12 por 38, é isso? 12, 38 por 2. 38 por 12, gente, miséria. Pra gente poder fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer dessa forma aqui, tá? E aqui, nessa parte aqui, a gente vai pegar e vai fazer... Esse vai ser o papel, tá? Daqui, ok? Aqui é bem rentinho mesmo, tá, gente? Ó, aqui é bem rentinho. E aqui a gente vai fazer, nessa parte aqui de cima, a gente vai fazer duas partes. Que será 12, com mais 2 dá 14. Vou botar mais 2 centímetros. 2 centímetros. Vou botar mais 1 centímetro. Mais 1 centímetro. Pra poder não ficar muito... parecendo muito papel. Certo? Isso. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar... Vai deixar só um pouquinho aqui pra dentro, pra gente poder colar, ficar sobreposto aqui, tá? E aqui a gente poder ter um espaço para fazer a nossa virada, tá bom? Esse vai ser o papel que nós vamos usar como se fosse um papel impresso
que um papel colorido, um papel com detalhes para poder contrastar com a parte de fora da nossa caixa, que vai ser lisa, tá? Aqui as cores você pode usar as cores que você quiser, tá ok? Então tá, então tem essa parte aqui, que são 2 vezes. Então vamos duplicar, tá? Como nós não vamos usar, esse aqui eu vou aproveitar para usar para a parte de fora. Deixa aqui para cima, melhor, vou tirar. Então aqui são os nossos papéis internos. Vou botar aqui. Papel interno cachepô. Oxe, tô escrevendo aqui, não tem põe nada. Papel interno cachepô. Tá bom? Vou botar aqui embaixo, ó. Impressão. Ok? E aqui nós vamos usar a mesmíssima coisa, tá? Nós vamos fazer a mesmíssima coisa aqui também, tá? Aqui eu sei que eu tenho 12 por 12 nessa placa, que eu vou precisar usar. Então, eu vou pegar um papel dessa mesma cor, isso parte interna, tá? Isso parte interna. E a gente vai fazer assim, ó. 12, eu preciso de 2 de virada, né? No máximo 2, não é isso? Então, vou botar aqui 12 por 14, tá? Porque o que vai ficar na frente aqui do cachepô é a abertura, né? Vai ser uma abertura, certo? Então, eu não preciso de mais, porque aqui atrás vai estar fechado, tá? E não vai ser necessário fazer a virada aqui para cima. E a gente vai precisar de 2 partes, porque são 2 partes aqui, né? Então, 2 partes. Aqui, eu preciso também fazer o revestimento interno dessa placa, que é a lateral, tá? Então, ela tem 12 por 5, também eu vou precisar de 12. Não 12, eu vou precisar de 14 por 5, tá? Para poder fazer esse revestimento. 2 vezes também. Certo? E a gaveta também eu vou precisar. Só que a gaveta eu não vou fazer dessa mesma forma. A gente não vai fazer virada para fora. A gente vai fazer virada para dentro, tá? Então, o que eu preciso aqui é exatamente esse valor aqui, ó. Na parte de dentro da gaveta, papel interno, a gente vai pegar aqui e vai colocar esse valor que é da própria gaveta, que é 20,84 por 20,5. 20,84 por 20,5. Ok? Vocês vão ver que vai dar certinho aqui. Ó, tá? A gente precisa desse aqui, que é o papel interno, tá? Ó, interno e interno. Interno, tá bom? Então, aqui, eu vou até botar já aqui 84 por 20,5, tá?
papel. Também. Por 12. E 14 por 5. Ok? E tem a parte interna também, tá? Esse aqui, vamos colocar aqui 12 por 38. 12 por 38. Esse aqui que é 13 por 12. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, gente. Não, aqui, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Não pode ser 13, tá? Eu fiz esse cálculo errado, me perdoa. Aqui é exatamente 14 mesmo. Aqui, na verdade, é 15, tá? Porque 1 centímetro a gente vai deixar pra baixo e os 2 centímetros a gente vai usar lá pra cima, tá? Então, aqui é 15, perdoa. Eu tô fazendo aqui com vocês o cálculo, juntinho com vocês. Vamos lá. Por 15. Então, vamos só testar aqui, tá? O nosso projeto. É isso. É isso aí, tá? A gente ter aí bastante espaço aí pra gente poder trabalhar, tá? Então, aqui já fechou a parte interna, tá? Lembra que eu disse para vocês que nosso gaveteiro ia ter aproximadamente 17 centímetros, tá? Quando a gente vai fazer esse revestimento, a gente vai precisar fazer não ele inteiriço, porque a gente tem um gaveteiro, certo? Então, antes de começar a montagem do cachepô e já mandar o papel, vou colocar o papel externo, que vai ser um papel liso, eu já vou colocar aqui, ó, o papel interno o papel externo do gaveteiro, tá? Que é, bem na verdade, ó, é isso aqui, mais 4, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que acrescentar 2 centímetros para cá, mais 2 centímetros para cá. Se aqui tá 20,5, então vai ser 24,5 e 24, 84. Então, 24, 84 com 24,5, tá? Esse vai ser aqui, ó, na nossa gaveta, tá? Geralmente, essa virada a gente pode fazer até com 1,5 centímetro, mas eu gosto de deixar 2 centímetros, porque pode botar um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro. A gente sempre tem que ter uma margem de segurança. Eu trabalho sempre com uma margem de segurança, tá bom? Então, aqui já é o papel externo, tá? Da gaveta. Gaveta, tá? Que é esse valor aqui, 24,5 por 24, 24,5 por 24,84, ok? E aqui a gente já vai ser um revestimento só, tá? Só que aqui no cachepô a gente vai fazer primeiramente
o revestimento externo, tá? Na parte da frente, tá? Vai ser a parte da frente. Então, se eu sei que se eu sei que aqui esse cachepô ele tem 12 por 12, tá? E eu vou deixar uma bordinha aqui, aproximadamente de 1,5 centímetro. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Bom, vamos começar fazendo aqui, ó, 12. A gente já sabe, vamos pegar a o nosso tamanho exato da nossa área ali, que é 12 por 12, tá? Esse aqui, antes mesmo de eu fazer a colagem entre o cachepô e o gaveteiro, eu vou precisar fazer esse acabamento aqui, tá? Então, vamos lá. Esse acabamento, que é o papel interno, que eu vou botar uma cor aqui, esse aqui vai ser vermelho. Desculpa, papel externo, tá? O papel externo eu vou botar vermelho. Eu vou escrever aqui, a gente vai fazer uma arte aqui, tá? Só um instante. Aí aqui, ó. Aqui depois nós vamos fazer uma arte só para a gente ter uma noção de como vai ficar. Deixa eu mudar aqui essa parte aqui. Então, essa aqui vai ser a frente da minha caixa, tá? Então, a área dela é 12 por 12, tá? Então, para eu fazer a virada aqui embaixo, eu vou ter que fazer a virada para poder fazer o acabamento embaixo do cachepô antes de colar ele no gaveteiro, certo? Então, é essa parte aqui que eu vou aumentar. Então, vamos lá. É a altura. Então, eu vou botar aí, ó, se tem 12, eu vou botar mais 2, vou botar mais 3. Então, eu vou ficar com 15. Ops. Vou botar 15, tá? E aí, essa aqui vai ser a minha parte da frente. Eu vou colocar aqui, ó. Parte frente. Externo. Vocês sabem que é o revestimento externo, tá? Ótimo. Que vai ter vai ter 15. Vai ter 15. Eu preciso também ter a lateral para poder fazer esse revestimento, né? Para poder fazer a parte coisa. Então, aqui, ó, eu vou botar 2 para cá, 2 para cá, certo? Se aqui tem 12, com mais 4, dá 16. Entenderam? Então, esse revestimento meu aqui vai ter 15 por 16 centímetros para que eu possa fazer o acabamento embaixo e o acabamento lateral, tá? Aí a gente precisa fazer então agora o restante da caixa, tá? Lembra que a gente tem aí depois que a gente fizer isso, a gente vai colar uma caixa, o gaveteiro no cachepô, certo? Então a gente precisa fazer um revestimento lateral, todo o revestimento lateral com um e a parte de trás, tá? De todo o comprimento da caixa, de toda a altura da caixa. Então, se a caixa tem 17, eu vou botar aqui então um revestimento aqui de 19, que eu preciso de 2 centímetros ou mais, então vou botar 20.
para a gente poder fazer o acabamento embaixo, né, da caixa. Então, vou botar aqui, ó, 20. Agora, qual o restante, a área útil restante da minha caixa? É 12 por 12 por 12, que dá 3 vezes 12, 36. Não é isso? Então, 36. Só que a gente precisa de um pouquinho mais de papel, né? Porque aí a gente vai medir de um lado até o outro para ver se vai encaixar certinho. Porque às vezes a gente tem que fazer um bom empastamento, a gente precisa fazer de uma forma que fique bem esticadinho. Enfim, se der alguma coisa errada, a gente tem um pouquinho mais. Então, vamos botar aí 39 de lateral. Então, vai ficar assim, ó. Como é que a gente vai revestir essa caixa? Dessa forma aqui, tá? Ok? Então, a gente vai pegar como se o cachepô tivesse aqui, ó. A gente vai fazer todo o comprimento dele, vai ter uma parte que vai, essa parte aqui, que vai para baixo de toda a peça para fazer o acabamento. Então, a gente vai ter uma área útil dessa aqui assim, ó. Ó, essa área útil aqui para poder fazer esse revestimento, tá? A gente sempre deixa uma margem de segurança, tá? Pra gente poder conseguir fazer de um modo perfeito, que não falte papel para a gente continuar o trabalho, tá ok? Então, ó, essa aqui é a nossa parte da frente, que é esse valor aqui, e o restante da caixa, ó. A gente bota aqui revestimento. Externo, caixa, ok? Que também vai ser vermelho, né, gente? Ah, esse programa às vezes me dá uma raiva. Então, vamos lá. Revestimento externo da caixa, que vai ser de 20 por 39, certo? E agora, o que vai faltar aqui? Eu já fiz essa parte, já fiz a outra parte, e agora eu preciso, né? Eu preciso da parte de baixo, que vai ser 12 por 12, que é o acabamento que fica embaixo da caixa, tá? 12 por 12, aproximadamente, tá, gente? Bota aqui, pintei de vermelho também. Aqui. Acabamento fundo, caixa. 12 por 12, tá? Então, esses são os papéis que você vai usar. Deixa eu ver se vai faltar mais alguma coisa. Não vai faltar mais nada, tá? E aqui você já tem a ficha técnica da caixa, ok? Essa caixa, a gente tem ideia de colocar uma caixa, porque ela vai, dentro dela vão flores, né? Na parte de cima e embaixo, doces, enfim, o que a pessoa quiser colocar, tá? E depois que tirar as flores, a gente vai precisar, a pessoa vai precisar de uma tampa, né, para colocar, tá? E como é que eu faço essa tampa? Vamos lá, vamos fazer uma tampa?
a gente vai fazer a tampa para essa caixa que acho que vai ser perfeito. Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso papelão, tá? Normalmente, essa caixa não tem tampa, gente. Ela não tem tampa. Mas a gente vai fazer uma tampa porque a gente é legal. A gente sempre pensando, né, em algo a mais no plus. Então, eu sei que a base da minha caixa ela é 12 por 12, certo? Então, eu vou aqui botar aqui para vocês entenderem, ó, 12 por 12 é a nossa medida. Só que nessa medida aqui, eu preciso ter uma folga para a tampa entrar, certo? Então, normalmente eu uso, para que haja um fechamento fluido, que não fique prendendo, pegando, eu uso 7 milímetros a mais aqui, que vai servir como minha folga entre meio centímetro, meio milímetro, tá? A 7 milímetros, tá bom? Que vai ser a folga, tá? O restante, gente, é só você seguir para você fazer, né? Você tem que seguir mais ou menos o tamanho da sua caixa. Geralmente as caixas, elas têm de altura, as tampas das caixas têm de altura de 3, a partir de 3 centímetros. Se for uma caixa muito baixinha, você tem que colocar pelo menos aí, entendeu? Vamos supor, pelo menos a metade, um pouquinho menos que a metade da caixa, tá? Só que essa caixa é enorme. Então, a gente vai usar, então, até mesmo para não cobrir a nossa arte, a gente vai botar uma altura de 3 centímetros nessa tampa, tá bom? Então, ó, tampa. A gente vai botar aqui, vou fazer melhor. Vou copiar aqui, porque é algo que é quadrado. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, vou botar aqui. Vou pegar aqui, eu vou botar 5. 5 não, gente, 3. 3, ó. 3 centímetros por 3. Aqui eu vou botar 5 também. 3. Cismei com 5 hoje. E aqui também vou botar 3. Ops. Vai do outro lado. Certo? Então, aqui eu já tenho a minha caixa. Aqui vai dar 18,7, tá? Por que vai dar 18,7? Porque 12 mais 3 mais 6, no caso, né? 12 com 6 dá 18, certo? Mas eu tenho 7 milímetros aqui, então 18,7 igualmente aqui em cima, tá? Então, vou botar aqui, ó. Tampa 18,7 por 18,7. Ok? A gente pinta aqui de cinza e aqui de preto. Ok? E aí a tampa é basicamente a mesma coisa aqui da gaveta, tá? Esse aqui tem 18,7, então o meu papel interno vai ter também 18,7 por 18,7, tá? E aí,
ó. Ok? Fica assim, dessa forma, tá? E a parte interna, que é externa, né? É só você pegar, duplicar isso aqui, ó. E você vai acrescentar 2 centímetros para cada lado. Então, vai ficar 20,7 por 20,7, certo? Que vai ser a parte exata da virada, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui, papel interno. Ops, o que aconteceu aqui, gente? Papel interno, tampa, que é 18,7 por 18,7. E aqui, que é papel externo, tampa, que é 20,7 por 20,7, tá, gente? Então, eu creio que eu fiz tudo certinho aqui, que eu fiz na hora, a gente calculando na hora para vocês terem uma ideia. Se tiver alguma coisa errada, me diga, tá? Que a gente corrige o projeto, mas eu creio que tá tudo certinho, tá? E isso, tá? É o que a gente vai precisar, tá? No próximo vídeo a gente vai estar passando algumas texturas que a gente pode estar usando nessa caixa, tá? Algumas ferramentas, as ferramentas que vocês vão usar. Essa caixa a gente provavelmente não vai precisar de nenhuma ferramenta de cartonagem, tá? Até mesmo porque isso aqui a gente vai fazer corte e vinco, a gente vai precisar de régua, vamos precisar de estilete, aqui também não, enfim, a gente vai estar passando os materiais que nós vamos estar usando para poder fazer essa caixa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula. Eu creio que essa box flower vai ficar linda, 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 tá? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês também, os acabamentos que a gente pode fazer na frente dessa caixa, tá? Pode fazer acabamento com foil, pode fazer acabamento com adesivo, vinil, pode fazer, no caso de recorte, né? Pode fazer, ou simplesmente você pode colocar um aplique aqui, ou até mesmo um adesivo já pronto. Muita coisa a gente pode fazer para enriquecer a peça, tá? E assim, para enriquecer também a parte da frente, do gaveteiro, tem peças que a gente pode usar também. E a gente vai estar passando isso tudo para vocês, tá? E, bom, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem nos chamar, tá? E a gente vai tirar dúvida em relação ao espaçamento de folga de tampa, alguns espaçamentos, tá? E na hora da aula também, quando a gente for fazer a montagem, a gente sempre vai estar falando, a gente sempre vai estar ensinando ali na hora, na prática, assim, a gente vai aprendendo, tá? E e também vou estar indicando para vocês o que a gente pode fazer de diferente, tá? Que a gente pode fazer para aprimorar ou para facilitar a vida, tá bom? Então é isso, tá? Muito obrigada por assistir essa aula, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo!